Bom, pessoal, vamos dar início aqui a mais um dia de trade, né? Hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. Um dia, não posso falar, bastante, como sempre, técnico no dólar e algumas movimentações atípicas no índice, né? Alguns movimentos gerados por dados internos e principalmente pelo mercado americano, certo? Vamos começar aqui pelo mini dólar, certo? Mas antes de tudo, vale sempre ressaltar. Esse fio branco que está na tela aqui é o Fibo semanal. É o Fibo semanal. Esse Fibo cinza é o Fibo macro. Tá vendo? Que ele na sexta-feira passada chegou aqui a testar a retração de 61,8 de todo esse movimento de baixa. E esse Fibo roxo, ele é o Fibo do movimento corretivo, certo? Só comentando aqui que ontem eu fiz, né, os estudos para a semana. E até coloquei o Fibo desse movimento corretivo, né? Ele chegou, rompeu essa média móvel de 50 com força. Só que tínhamos uma 200 flat, né? Que indica indefinição. E o mercado já estava bem esticado aqui na média móvel de 20 períodos, né? Para mim, não sei se a semana inteira, mas pelo menos em algum momento ele iria iniciar um processo corretivo. É nessa barrinha aqui da sexta-feira, né? Já iniciou esse processo, né, quando fez o teste na retração de 61,8 e hoje ele deu continuidade, beleza? Ó, aqui em verde eu tenho o FIBO do dia anterior. Ó, o mercado abriu aqui próximo às mínimas, certo? Deixou até um candle gatilho aqui pelos 2 minutos, né, com possível rejeição já nesse suporte no início do dia. Porém, tínhamos essa 50 na cara, né? Eu até esperei ele romper e fazer um pullback na VWAP. Fiz uma operaçãozinha aqui e acabou, ele me tirou no stopzinho bem curtinho, beleza? Depois, né, o mercado senta essa média móvel de 50 e vem com o movimento, né, contínuo, é um movimento vigente, acompanhando assim os cenários macros, tipo 15 minutos e 60 minutos, beleza? Aqui, né, até daria uma entradazinha na venda, seria um pouco mais agressivo por conta desse suporte, mas óbvio que não seria errado, porque estaria dando continuidade ao movimento, certo? Mas a entrada mais técnica que eu vi aqui, eu também optei por ficar de fora, sendo que hoje eu queria ser vendedor de dólar, né? Mas por conta desse suporte e dessa retração de 61 próximo, eu optei por ficar de fora, beleza? Mas para mim a venda seria aqui. O mercado rompe, né? Consegue fechar abaixo e essa barra seguinte faz o reteste nessa mínima rompida, aqui pelos 2 minutos, deixa uma barrinha ignorada aqui e dá continuidade ao movimento, né? Poderíamos trabalhar com projeção, né, dessa última região aqui, pegando a máxima de hoje com a mínima de sexta. Ó, o mercado foi lá, travou o seu segundo alvo, né? Aqui, se não me engano, foi na abertura do mercado à vista. O mercado deu essa pancada aqui nesse rompimento do 61. Até a gente pode considerar aqui, de certa forma, uma bandeirinha, né? Saindo aqui um rompimento, esse fundo aqui. Porém, tínhamos uma média móvel de 20 acima da VWAP, e a média móvel de 9 um pouco afastada da 20, né? Uma coisa interessante, né, que muita gente, após ver esse doji aqui, iria pensar primeiramente numa venda, na perda da sua mínima. Na minha opinião não, na minha visão, aqui nada mais foi do que um pullback. É tanto que eu efetuei uma comprazinha aqui, né? O que vocês podem observar é que o candle seguinte não conseguiu fechar abaixo dessa mínima, né? E esse próprio candle fechou no mesmo preço em que ele abriu, né? Acima da média móvel de 9 períodos. É que a gente poderia ter, né, um possível pivôzinho de alta, até deixei marcado aqui a máxima, para que a gente pudesse buscar a média móvel de 50 novamente, né? Lembrando que após esse segundo teste aqui, caso efetuasse o rompimento, a gente poderia trabalhar a ponta contrária à direção da média, beleza? Então o mercado consegue romper aqui, porém mais uma vez não consegue se manter acima dela
e entra fluxo vendedor. É como mostrei no diário, tudo indicava, né, a maioria das confluências indicava para um processo corretivo, para um movimento corretivo perante aquele movimento esticado no diário, beleza? Na ponta vendedora, aqui não participei desse movimento, mas temos aqui algumas entradas, né, na ótica dos 5 minutos. A primeira entrada que eu posso ver seria aqui, para quem estaria acompanhando o tempo gráfico de 15 minutos, ó, seria o que aqui, ó? Confluência aqui a gente teria um pullback de pós-rompimento na média móvel de 200, né? Mais um PC na média móvel de 20. Então aqui seria uma venda sensacional. Seria não, foi uma venda sensacional, certo? Olha que lindo. Trabalhar com alvos a gente poderia pegar, né, caso ativasse esse pivôzinho de baixa e intra 15 minutos, beleza? Voltando para os 5 minutos, né? A gente poderia trabalhar, né, com a venda aqui. Seria uma filtragem nos 5 minutos para o tempo gráfico de 15, né? Outra oportunidade, um pouco mais interessante, seria essa barra de retomada. Observe que essa barra é seguida de outra barra de retomada, consegue romper o conjunto de médias, volta, faz um pullback, né? Essa barra era uma barra positiva, porém voltou, devolveu o movimento para baixo, né? Aqui também seria interessante. A única desvantagem aqui seria esse suporte do dia aqui abaixo, certo? Para quem é mais conservador e esperou um pullback, né, seja de pré-rompimento e pós-rompimento ou um roundzinho na média, ele deixou essa barra ignorada aqui no rompimento dessa mínima do dia, com o primeiro alvo do ombro cabeça ombro do diário, que é aqui no 5.198, praticamente no 5.200, certo? Então aqui gerou outra oportunidadezinha de venda, né? O mercado um pouco esticado, né? Não seria tão interessante assim, porém estaria seguindo o movimento vigente do dia, né? Observe que poderíamos dar continuidade com esses alvos aqui de cima, ou a gente poderia pegar o espelhamento de cima, que isso aqui é um pivôzinho nos 2 minutos. Aqui, ó. Ele montou uma estrutura, ó, a importância da alternância de tempos gráficos, né? Ele montou uma estrutura para romper no rompimento e ainda depois que rompeu esse suporte, ele montou essa estruturazinha. Poderia trabalhar com os alvos desse pivôzinho de baixo. E tínhamos confluência do primeiro alvo, um pouco maior aqui desse pivô do dia, com o segundo alvo desse espelhamentozinho e o quarto alvo desse espelhamentozinho com o alvo de 100% dessa projeção aqui, né? Falando de risco retorno, aqui a gente estaria falando de um stopzinho de 9 pontos para um alvo, né, buscando essa confluência aqui de 21 pontos, né? 2,5 para 1 o risco. O mercado chega aqui no seu segundo alvo, observe que ele não consegue fechar abaixo da região do segundo alvo, porém temos a confluência aqui com a VWAP mensal, né? Aqui entra um fluxo comprador, né? Sabemos que a VWAP mensal é uma região importante de preço, né? E aqui também a gente pode ressaltar, estamos falando aqui da variação do 1% de queda, né? Sabemos também que o mercado, existem alguns pontos que são emocionais, né? Por exemplo, 1%, 1,5%, 2%. Geralmente, principalmente o dólar, ele costuma respeitar essas regiões. Não que ele não vá romper, óbvio, tem dia que vai cair 2%. Só que ele tende a respirar quando chega nessas regiões. Então aqui a gente tinha 1% de queda, mas segundo o alvo de Fibo, mais VWAP mensal, certo? Então aqui entra em si um processo corretivo, o mercado monta uma estruturazinha de pré-rompimento da média móvel de 20, deixa uma barra interessante, aqui não descartaria uma compra nessa região, buscando a média móvel de 50 períodos. Então aqui estaria o rompimento dessa barra, top inicial de 7 pontos, buscando um alvo de 12 pontos. Não seria ruim, né? Seria o ideal, mas pagou bem. Observe que o mercado monta estrutura para romper a média móvel de 50, não consegue. E aqui no período da tarde,
fica preso dentro desse retângulo, né? Como a gente já conhece, geralmente o mercado dá essa pancada no início do dia e a parte da tarde ele fica acumulando, certo? O que a gente pode avaliar aqui também, observar, isso aqui eu nem olhei antes, mas vamos ver aqui em relação às divergências. Ó, o mercado está fazendo fundos descendentes e topos, né? Como é que eu posso falar? Topos retos. Então aqui a gente está falando de que temos os fundos aqui, temos de uma forma mais ampla, né? Aqui a gente está vendo um triângulozinho. Observe que o mercado nem chegou a testar essa parte das mínimas aqui, né? Porém ele já perde, monta uma estruturazinha e perde a sua mínima, né? Aqui já no final do pregão, encerrando na média móvel, na VWAP mensal. Tranquilo? O que a gente pode observar nesse meio, quem operou, né? Acredito que tirou as médias móveis, né? Não tinha importância, trabalhou aqui o price action, né? Observem como respeitou essas regiões de máximo. Observe essa barra de força, observe a região que ela está e observe que o mercado não deu continuidade, certo? E para trabalhar aqui com essa vendazinha, mesmo estando na cara desse suporte, qual a diferença desse teste aqui para esses outros dois aqui? Aqui a gente tem alinhamento das médias. O mercado monta uma microestrutura, testa a média de 9 e dá continuidade ao movimento, né? Um dia bastante técnico, né? Vejo que minha visão estava correta, tudo que eu fiz no domingo, né? Não sei se vai chegar a testar retrações de 50%, de 61,8% do movimento, né? Porém, hoje ele já chegou a testar a retração de 38,2%. Lembrando que o dólar está numa região de indefinição, certo? Vamos lá, para amanhã, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar esse fio de ontem. Vou colocar um fio desse movimento de hoje aqui, ó. Por quê? Porque caso ele queira dar continuidade, né, nesse processo corretivo, buscar aqui as retrações 61 e 50%, né? Sabemos que ele tem essa VWA para romper. Ele pode vir, né, obviamente, respirar. Olha como é interessante aquela parte de fractais, né? Porque ó, a gente tá esperando uma correção desse movimento de alta. Só que o mercado iniciou essa correção aqui na sexta-feira e de certa forma o mercado já desceu aqui, vamos ver, chegou aqui 152 pontos e ele não corrigiu esse momento, pelo menos esse movimento, pelo menos não até agora. Então ele pode vir buscar aqui sim essa média móvel de 200, né? Caso ele chegue a fazer uma correção, a gente pode trabalhar com fibra dessa região, né? Mas isso, para não poluir o gráfico, eu espero o movimento está acontecendo e vou analisando, né? Hoje ele fechou com 1,16 de baixa, deu algumas oportunidades bem interessantes, né? O índice, já como deixo ele aqui sempre em tela cheia, e gosto mais de analisar ele, mesmo que eu não opere ele. Dificilmente, hoje eu fiz uma operaçãozinha, mas dificilmente eu opero, né? Lembrando aqui, semanal, eu consigo mostrar aqui, ó, cinza, fibro macro, branco, semanal, em roxo, esse fibro aqui é um fibro diário, deixa eu ver que fica melhor, ó, é de todo esse movimento aqui de alta, né? Observe que o mercado está brigando aqui na retração de 76,4, 76,40, né? E como observei ontem também, ó, observem aqui, o mercado está no canalzinho de alta. Ó, olha que sensacional. Então eu vi que o dólar estava esticado, poderia fazer uma correção hoje, né? Hoje ou essa semana, né? E vi também que o índice está numa região de suporte, está num suporte dinâmico, né? Que é uma linha de retorno do canal, né? E é uma região importante de 7640 desse movimento de alta. Então aqui eu vou até apagar esse fio para vocês verem melhor. Então aqui é uma região importante para a gente trabalhar na ponta compradora. É uma região importante. E o mercado
pode vir, assim como o dólar, buscar uma correção desse movimento corretivo, né? A correção da correção, né? E lembrando que temos o FIBO semanal aqui, ó. FIBO da sexta-feira, né? Fechou um FIBO bem vendedor, digamos assim. Em vendedor, o mercado foi lá, testou a 50 macro e vem, né? Respeitando, observando e respeitando o price action com análise técnica, o ideal seria que ele viesse testar aqui a região dos 103 mil, né? Fez a correção de 50% marco e o ideal é que dê, né, continuidade ao movimento. E analisando aqui de uma forma mais ampla, vamos voltar aqui para o Ibov, né? Lembrando que ele armou esse ombro, cabeça, ombro aqui, chegou a cravar o alvo de 100%, né? Violou, não buscou o terceiro alvo e agora está brigando aqui nessa média móvel de 200 flat com a média móvel de 50. Observem como teve essa rejeição, tivemos aqui o padrão duas torres, né? Um engolfo de alta e logo em seguida um engolfo de baixa, né? Não ficou tão interessante porque não chegou a fechar abaixo dessa mínima, né? Como a gente pode observar aqui, é importante ressaltar esses detalhes. O mercado não conseguiu fechar em nenhum momento abaixo do 107.750, pelo menos não no Ibov. Violou, mas não conseguiu perder esse suporte, né? Tá aí a importância do dia de hoje. Temos aqui o FIBO semanal. O mercado hoje ele abre aqui praticamente na retração de 50% de sexta-feira, né? Abre aqui dentro desse retângulo, dessas máximas e mínimas, né? Testando a média móvel de 200. Bem brigado nessa região, como vocês podem ver aqui, bem brigado mesmo. O mercado vem, tenta romper mínimos, não consegue, volta, busca a média de 20. Aqui a gente tem a nossa primeira oportunidade na ponta vendedora. A Luan, mas a gente viu no diário que ele está no suporte importante, sim. Mas o suporte importante dele é aqui embaixo. Não que ele não precise testar o suporte para poder subir. Só que a gente espera que ele vá buscar uma região importante. É uma região que atua como se fosse um imã, puxando o preço. A gente tem a primeira venda aqui. Temos a segunda venda aqui. Certo? O que acontece? Eu efetuei um comprinha aqui. Porque aqui está se caracterizando, né? Como uma falha de fundo, né? E possivelmente um fundo duplo. Só que o mercado me violinou. Veio aqui, buscou o suporte que a gente viu no diário, esperou aqui a abertura do mercado americano, né, que às 11h15 ele já entrou um bom fluxo comprador e o mercado simplesmente vai embora aqui. Simplesmente vai embora partindo do suporte que a gente viu no diário. Vou até tirar o de sexta. Partindo do suporte que a gente viu no diário, né, desse candle gatilho aqui até a máxima, o mercado chegou a andar 1.500 pontos. A Luan teria como pegar esse movimento? Teria. Se você comprasse aqui, né? Qual a diferença desse candle para esses outros? Primeiro, observem o pavio dele e observe como ele fechou. Observem o aumento do volume aqui. E observe onde está a média móvel de novo. Olha a quebra que ela dá quando chega nesse candle. Ele foi o candle que virou a média móvel de novo. Não seria errado comprar aqui. Porém, estaríamos na cara de 1,50 e de uma média móvel de 200. Beleza. Então, o ideal é que a gente não opere contra ela, né? Pelo menos não no primeiro teste, certo? Só que aqui já se caracteriza como o segundo teste na média móvel de 50. Olha onde o mercado brigou com ela. Tá vendo? Então, oportunidade pelos 5 minutos, eu posso ver aqui desse movimento. Essa barra elefante aqui, fechou acima da 50, né? Porém o stop, o ideal seria aqui embaixo, mas ficaria muito caro. Essa a segunda oportunidade seria uma filtragem desse rompimento aqui, né? Agora eu quero que vocês observem por que compraria aqui e nesse candlezinho aqui não, nesse aqui não. Vamos marcar aqui a máxima do dia de hoje. Beleza, o mercado testou essa região. Entrou fluxo vendedor, buscou um pullback depois do rompimento da média móvel 200, voltou, fechou acima do candle que violou e foi embora. Agora vamos diminuir o tempo gráfico. Não sei como foi aquele pelos 2 minutos.
Olha que coisa linda. Aqui é a máxima do dia, que eu havia marcado. Aí um pouco. Aqui é a máxima do dia. Ó, o mercado veio, rompeu com força, voltou. Nos 5 minutos a gente viu um pullback na média 200, mas pelos 2 minutos, um pullbackzinho, né? Na média móvel de 9 períodos. Observe o alinhamento: 9, 20, 50, 200, certo? Viu a semanal? A, e a média móvel de 400, passando para baixo da 200 também. A gente tem um alinhamento perfeito das médias. Então aqui seria uma compra. E outra comprinha seria aqui. Mas aqui eu já acho inviável por conta dessa retração de 50%. Viu? Então aqui tivemos a oportunidade na venda novamente e na compra aqui. Não peguei aqui, sou conservador, resolvi esperar. Aqui foi a entrada, perfeita. Depois o mercado, né, assim como no dólar, inicia um processo de distribuição aqui nesse caso, né? Fica brigando entre as médias. Algumas pessoas ainda pegaram, né, essa comprinha aqui, e aqui nada mais foi do que um pullback de pós-rompimento nessa média móvel de 400 períodos. Chegou a pagar bem ainda, 460 pontos, mas não vi nada de interessante aqui. Como a gente já viu a visão no diário, eu vou fazer para amanhã. Vou apenas colocar o FIBO máximo, uma mínima. Né? Lembrando que está nesse suporte, hoje é a segunda vez que ele rejeita aqui. Né? Pode iniciar um processo corretivo dessa pernadinha de baixa, mas eu não sei o que ele vai fazer, né? Então eu espero e reajo ao preço.